Fala pessoal, estamos aqui para mais um Terapia do Medo, aquele programinha que a gente faz, né, que a gente pega uns contos que as pessoas mandam, ou então a gente lê um relato de alguma coisa que aconteceu com algum inscrito do canal, ou algum conto que a gente vê baseado em fatos reais na internet, histórias famosas que viram filmes. E a gente procura fazer terapia do medo, que é aquilo que eu falo. Nada melhor que a gente conhecer nossos medos e aprender a conviver com os nossos medos para poder, talvez, reagir melhor a certas situações, conhecendo o nosso limite. Então a gente fica fazendo essa brincadeira aqui, essas leituras de casos que mexam com o nosso íntimo e talvez ajude a gente a aprender pelo menos a controlar em certas situações. Tem algumas situações que são incontroláveis, mas outras a gente aprende a conviver com certos limites nossos e conhecer nossos limites também, né? Conhecendo nossos limites. Estou falando aqui, meu ponto está toda hora indo embora. Mas de qualquer forma, eu já falei desse caso aqui que aconteceu, baseado em fatos reais. Já falei no canal, fiz um ou dois vídeos já falando sobre isso. Mas é sempre bom a gente fazer de formas diferentes para as pessoas que não viram lá atrás, de repente ver agora. Então esse caso aqui, ele é conhecido por outro nome, mas eu fiquei sabendo hoje mesmo que também é conhecido por exorcismo de Klingenberg. Esse exorcismo de Klingenberg diz aqui que em 1976, o ano que eu nasci, então foi um ano maravilhoso, mas com o que aconteceu aqui não foi tão maravilhoso assim, né? O ano que eu nasci, em 1976, 1º de janeiro de 1976 que eu nasci. Em 1976, uma jovem chamada Anneliese Mitchell faleceu em uma cidadezinha da Alemanha meses após ter passado por exaustivas sessões de exorcismo. O caso foi levado à promotoria pública, que processou os pais dela e dois padres por homicídio por negligência. Há alguns anos Anneliese sofria com convulsões e alucinações, um quadro clínico que foi tratado como epilepsia do lobo temporal. Porém, a ineficácia dos remédios ao longo do tempo levantou outras hipóteses para a família dela, que era bem religiosa: possessão demoníaca, né? Uma das hipóteses era também possessão demoníaca. Com a ajuda de um padre da paróquia local e a autorização do bispo, foram conduzidas as sessões de exorcismo que, segundo os padres exorcistas, tiveram êxito. Por isso, Anneliese parou com o tratamento médico também. Em questão de meses, a saúde dela ficou bem debilitada, levando a um quadro de desnutrição e desidratação profundas, além de ossos quebrados de tanto se ajoelhar para rezar. O caso foi parar nos tribunais e rendeu um verdadeiro embate entre ciência e religião para tentar justificar o quadro de Anneliese e os tratamentos mais indicados para salvar sua vida. Foi bem puxado, tem fotos e vídeos aí na internet reais do exorcismo de Emily Rose, exorcismo de Anneliese Mitchell. Eu confundi, mas no final vocês vão entender. E então, continuando aqui, de um lado, os médicos argumentaram que não havia possessão e que suas alucinações com demônios eram um sintoma de epilepsia. Do outro lado, os padres argumentavam que não existia remédio para o diabo, não existia remédio contra o diabo. Como evidências, foram reproduzidas fitas de gravações feitas durante o exorcismo. Tanto os pais como os padres foram condenados e cumpriram pena em liberdade condicional. Foram condenados por negligência, homicídio por negligência. Deixaram a menina ficar desnutrida, com várias coisas. Não tratavam dos hematomas, dos machucados que ela tinha, e então foi desidratada também, deixaram ficar desse jeito, então foram condenados a isso. O caso completo está no livro Possessão. Existe um livro falando sobre isso chamado Possessão, escrito por Felicitas D. Goodman, após uma extensiva pesquisa sobre o episódio. Ela também inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Conforme eu me confundi aqui antes, era por causa disso. Esse caso inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose, com direito a desdobramentos jurídicos. Então,
teve um julgamento. Eu fui bem resumido aqui. O caso ficou muito famoso na época. Houve um julgamento. No final de tudo isso, os pais e os padres foram condenados, mas responderam em liberdade, né? E porque o júri entendeu, e o juiz, tem uma lei na Alemanha que é assim, se for na Alemanha, que desculpe, eles entenderam que os pais já sofreram demais com toda aquela situação de meses e acho que até anos de sofrimento na menina, terminou com ela morrendo, então os pais já sofreram o suficiente para ter que pagar algum outro tipo de pena. Então eles foram condenados e os padres também foram e cumpriram em liberdade. Então, galera, se vocês curtiram esse conteúdo aí, não deixe de compartilhar, curtir, se inscrever no canal para dar mais conteúdo pra gente. Se quiser mandar sua história, o conto ou qualquer outra coisa que possa ser lido aqui, envie por e-mail canalnãoadormeca@gmail.com, canalnãoadormeca@gmail.com, que eu vou tentar ler aqui na medida do possível. Falou, galera? Um abraço e fiquem com Deus. E aí, gostou dessa história? Comenta aí, deixe seu like e se inscreva no canal.